Bom dia, boa tarde ou boa noite, gente. Aqui quem fala é a professora Rafaela Brito, professora de vocês de Educação Física. Então, semana passada a gente deu início ao nosso novo conteúdo dentro dessa unidade, que foi dança. E aí a gente conheceu e compreendeu sobre a questão histórica da dança, né? A gente conseguiu compreender a linha do tempo que a gente dialogou. E também a gente começou a compreender um pouco, né, sobre as questões de classificações de tipos de dança, e a gente se aprofundou mais em uma, né, dialogou um pouquinho mais sobre uma, que foi as danças folclóricas, que a gente vai dar continuidade nela dentro das próximas aulas e aprofundar mais, ok? Então, na aula de hoje a gente vai compreender sobre a questão dos fundamentos da dança, né, que são aquelas características que estão presentes dentro de todas as danças. E o primeiro ponto que a gente precisa destacar é sobre o corpo. Quando a gente fala sobre o corpo, e quando a gente pensa o que é dança, a gente traz muito aquela característica de linguagem corporal, né? Que foi algo que a gente também conversou na semana passada. Então, dentro da dança, a gente consegue se conhecer, né? Conhecer o nosso corpo e dar sentido e significado a ele, tá? Pessoas que praticam dança, tem estudos, né, que falam sobre isso, que as pessoas acabam se descobrindo dentro da dança, né, percebendo que conseguem fazer coisas que imaginavam que não conseguiriam, porque a dança, ela possibilitou, né, essa ferramenta de dar sentido e significado à sua prática e de conhecer o seu corpo. Por exemplo, para a gente conhecer e entender nosso corpo, a gente pode dar um exemplo bem simples. Por exemplo, a gente tem uma festa muito conhecida no nosso Brasil, que é o carnaval, tá? Porém, o carnaval, essa manifestação cultural, ela vai ser diferente em diversas partes do país. Por exemplo, se a gente está aqui em Pernambuco, Recife, Olinda, a gente vai ter uma característica muito forte do frevo, por exemplo, do maracatu, tá? Porque são danças que estão fortemente vinculadas a esse ciclo festivo. Porém, quando a gente vai para o Rio ou São Paulo, a gente vai ter outro tipo de dança, tá? Por exemplo, o samba, tá? Então, a gente tem uma única festa, um único ciclo festivo, que é o carnaval, porém, a gente vai ter diversos tipos de dança dentro dessa única festividade. Por quê? Porque o carnaval é um movimento artístico, cultural, e ele possibilita essa diversidade cultural, e principalmente aqui no nosso estado, né? Puxando um pouquinho a sardinha, a gente sabe que a diversidade rítmica dentro do carnaval é gigantesca. Porém, dando um exemplo assim de Recife, Olinda, Recife, Rio de Janeiro, a gente sabe que tem essas características diferentes de ritmos. E aí, ou seja, se eu estou curtindo o carnaval aqui, eu vou ter, meu corpo, ele vai ser conduzido a partir daquele ritmo. E se eu passar o carnaval no Rio, no São Paulo, eu vou ser conduzida a partir de outro ritmo, de outra manifestação, ou seja, dentro de um único ciclo festivo, eu posso ter o meu corpo conhecendo diversas manifestações rítmicas. Isso é que dá a condução da gente conhecer e entender nosso corpo, porque dentro de uma única festa, eu posso me comportar de diferentes formas, ou seja, a gente como corpo, a gente pode fazer qualquer tipo de dança, tá? E aí, isso também fica muito vinculado na questão da gente tomar consciência do nosso próprio corpo. A partir da dança, como eu disse, a gente começa a dar sentido e significado a essa prática, e a gente começa a tomar consciência das nossas características físicas. E aí a gente deixa de ter um corpo e passa a ser nosso corpo. Então isso é muito importante, a gente se conhecer o nosso corpo. E a dança, ela possibilita isso fortemente. E dando continuidade dessa questão dos fundamentos, a gente tem um estudioso muito importante dentro da área da dança, que foi Laban, tá? O que foi que Laban, esse estudioso, ele pesquisou? Ele começou a perceber, observar as formas das pessoas se movimentarem no dia a dia, no cotidiano, tá? Isso há muito tempo atrás, tá, gente? Lá na 1900 e bolinhas, 1800 e bolinhas, tá? Isso é bem antigo. Tá? Então ele começou a perceber a maneira das pessoas se movimentarem. Ele percebeu que aquele movimento cotidiano, aquele movimento do dia a dia, aquilo ali poderia ser transformado em dança, né? Que aquilo ali poderia ser inserido dentro da dança. E aí foi quando começa a surgir a questão da dança moderna, dança contemporânea, tá? Então a sequência dos movimentos vai ter uma ordem, uma lógica, uma intenção clara de desenvolvimento. Então esse estudioso Laban, ele construiu os principais
principais fundamentos, vamos dizer assim, da dança, certo? Que aí, o primeiro que ele fala é a questão do espaço, que vai determinar o que pode ser o espaço geral ou o espaço pessoal ou geral, tá? Por exemplo, se é uma dança coletiva, se é uma dança individual, uma dança em dupla, enfim. E aí a gente vai ter os planos dentro da dança, o baixo, o médio e o alto, tá? Que diz respeito a os movimentos corporais dentro do nosso corpo, tá? Se, por exemplo, a gente faz movimentos da cintura para baixo, são movimentos do plano baixo, da cintura até o ombro, são movimentos do plano médio, e do ombro para cima são movimentos do plano alto, tá? E aí também essa questão do espaço é a questão de diversas direções, trajetórias, diversos tamanhos, tá? Esquerda, direita, frente, trás, tá? O tempo, que é a questão que determina a velocidade, que se aquele movimento ele vai ser mais lento, se ele vai ser mais rápido, se vai ser moderado, se vai ter pausa dentro daquela dança, enfim. Isso são características que a gente encontra dentro da dança, tá? Aquela questão do corpo, da corporeidade, de se conhecer, que são coisas que a dança vai permitir, né? E são fundamentos, essa questão do espaço, questão do tempo. Uma outra característica é a questão do peso e fluência. Quando a gente fala de peso, são que os movimentos eles podem ser leves, como uma pena, ou eles podem ser pesados, como uma rocha, tá? Que a gente tem movimentos muito marcados, muito presentes. Por exemplo, tem hip hop, que tem movimentos muito pesados, que são movimentos muito bem marcados. Porém, a gente pode ter movimentos mais leves, com aquela fluência mais lenta, tá? Porque um vai completando o outro, a questão do espaço, do tempo, do peso. Influência é quando os movimentos ocorrem de forma mais livre, né? Que não tem aquela necessidade de uma técnica muito bem amarradinha. Ou controlada, que aí como um robô, por exemplo, ou então naquelas danças que tem essa característica de precisar construir uma técnica fortemente, tá? Então a gente vai ter esses 4 principais fundamentos, tá? Que é espaço, tempo, peso e fluência. São esses 4 principais fundamentos que vão ser presentes dentro da dança. E aí a gente tem a questão do corpo, da corporeidade, de se conhecer e de se compreender. Tranquilo? E essas características, tá? Dos fundamentos, da questão de compreensão e diferenciação do que é o corpo dentro da dança, a gente vai encontrar dentro de todas as diversidades e manifestações culturais da dança, tá? Não é exclusivamente de um tipo de dança, e sim de diversas e diversas. Tranquilo, gente? Então, a gente vai encerrando a aula por hoje. A gente se encontra na próxima quinta-feira com nova aula, continuando dentro do nosso conteúdo dança. Aquelas pessoas que ainda não entregaram a atividade que eu solicitei semana passada, vou estender o prazo mais um pouco, porque eu sei das dificuldades de todos, que alguns vieram falar comigo, que estava sem celular, sem internet, enfim. A gente vai compreendendo essas situações, então eu aguardo até próxima quarta-feira, tá? Essas atividades aí de quem não conseguiu entregar. Beijo. Tchau, tchau, gente.